Fala, samurai, beleza? Agora nessa aula a gente vai entender como que a gente pode enviar e-mails dentro aqui do ambiente nosso de programação do Node.js, beleza? Por que você precisa enviar e-mails? Cara, enviar e-mail faz parte de qualquer etapa, de qualquer sistema que seja um pouco maior. No nosso caso aqui, a gente vai enviar um e-mail de boas-vindas, beleza? Para um usuário. Então, no momento que esse usuário for cadastrado, a gente pode mandar lá: olá, fulano, tudo bem? Aqui é o sistema e a gente te deseja boas-vindas. Assim como o nosso sistema de e-mails te enviou as boas-vindas quando você adquiriu aqui o curso, enfim, dentro desse processo com opções de senha e tudo mais, legal? Para poder fazer o uso de envio de e-mail aqui dentro do Node.js, a gente vai utilizar um carinha chamado NodeMailer, yarn add NodeMailer, beleza? Que é a biblioteca de envio de e-mails aí bastante conhecida do Node, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, criar uma classe, beleza? Então, a gente vai criar uma classe aqui, uma classe que ela vai facilitar o uso de envio de e-mails. Então, a gente vai vir aqui em New File, lib mail.js, beleza? Essa vai ser a classe principal de envio de e-mail. Agora, o que a gente vai fazer? Import, vai começar importando a biblioteca. Import NodeMailer from NodeMailer. Legal? A gente vai criar uma nova classe aqui. Mail. New mail. E aqui o que a gente vai fazer? Criar um construtor. E esse construtor ele vai criar aqui um objeto, na verdade uma propriedade, beleza? Chamada transporter. O que é esse transporter? O transporter ele é uma propriedade que ele vai guardar o NodeMailer.createTransport, que é o próprio objeto que o NodeMailer vai criar, beleza? A gente também vai criar um método chamado send, e aqui eu vou colocar message, beleza? E aqui a gente vai enviar o e-mail. Só que antes da gente começar a criar aqui o transportador e enviar e-mail, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um servidor de envio de e-mails, beleza? Os tipos de servidor de envios de e-mail que a gente pode ter, anotando aqui para que fique claro para você, é um que eu utilizo na própria DevSamurai, que é o Amazon S3, beleza? Eu também já utilizei aqui o SendGrid, beleza? Que é um bem bacana. Amazon S, desculpa, SES, eu tava com S3 na cabeça, Amazon SES, o SendGrid e mais algum. Bom, esses dois aqui que eu utilizei são muito legais. Se você procurar na internet, você vai ver. Só que para evitar que você precise contratar esses serviços aqui de envios de e-mails terceirizados, a gente vai usar um serviço da internet chamado um site chamado Mailtrap, beleza? Ele é exclusivamente para desenvolvimento, beleza? Por quê? Porque ele não envia, não repassa esse e-mail para ninguém. Ele cria uma caixa, um inbox virtual para você analisar tudo que você enviou através do SMTP dele, que é o protocolo de envio de e-mails, beleza? Para poder fazer isso é muito fácil, é só você vir aqui no mailtrap.io, beleza? E criar uma nova conta para você no Signup, beleza? Pode ser que, dependendo de quando você estiver vendo essa aula, assistindo essa aula, ele mude um pouquinho a carinha, mas deve estar alguma coisa aqui próximo de Signup. Eu já tenho a minha conta e depois que você recebe a sua conta, você pode criar uma conta de dev gratuita, beleza? E essa conta ela dá direito a um inbox. No caso que o inbox que eu tinha eu acabei já apagando, mas não tem problema. Se você tiver um inbox aí já criado, você pode utilizar o seu, ou então fazer igual eu fiz. Apaga aqui e daí cria uma nova inbox. Eu vou colocar aqui dominando no Node.js. Dominando Node.js, beleza? Dominando Node.js. Eu entro aqui e o que ele vai fazer para você? Aqui ele vai dar as credenciais que você precisa criar para configurar o transporter do NodeMailer, beleza? E ele tem aqui por padrão aqui várias bibliotecas que ele dá uma ajuda a configurar
e tem aqui o próprio Node Mailer. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar toda essa configuração aqui dentro do Create Transporter, beleza? Então, você teria aqui, em tese, colocar isso daqui. No caso aqui, a gente copiou e colou. Só que, quando você subir esse programa aqui para o ambiente, né, essa aplicação para o ambiente de produção, o que vai acontecer? Lá, você vai ter que utilizar aqueles servidores comerciais que eu dei de exemplo, e não mais o Mailtrap. Então, para evitar que você fique aqui, enfim, criando e modificando coisas dentro do arquivo de envios de e-mail, que não é uma coisa legal, a gente vai criar aqui as configurações. Eu vou criar uma nova configuração chamada mail.js, beleza? Aqui a gente vai dar um export default. E aqui eu vou colocar... Opa, coloquei chave demais. E aqui eu vou colocar as configurações que o próprio Mailtrap forneceu pra gente, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Importar aqui, import mailconfig from, sobe aqui, config mail, ok? E ao invés da gente utilizar as configurações que estão aqui padrão, a gente utiliza a própria configuração do mailconfig. Só que, o que acontece? Algumas vezes, alguns servidores podem ocultar ou deixar de passar aqui o auth. Por quê? Porque muitas vezes aquele servidor não exige autenticação. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar desestruturar as informações que a gente precisa. E mais, tem alguns servidores que exigem uma comunicação criptografada, uma comunicação segura. Então a gente precisa colocar aqui security. No nosso caso aqui a gente não tem uma segurança, por conta do que o Mailtrap não exigiu, mas a gente vai deixar ela como false, beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa recuperar essas informações aqui e fazer um if com auth, porque se existir o auth, ele usa, senão ele não usa nada, ok? Então vamos lá. Const host port secure e auth igual a mailconfig, beleza? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar o objeto host port secure e aqui a gente vai embutir o if auth. Então, se existir auth.user, beleza? Eu utilizo o auth, se não, eu utilizo nulo, fechou? Então, dessa forma que a gente configura a propriedade transporter que a gente vai utilizar agora nesse método send aqui, que é aqui onde a gente vai enviar literalmente a mensagem. O que a gente quer, um e-mail no caso, beleza? Então, o que a gente vai ter? A gente, dentro dessa variável, dessa propriedade que vem aqui, ela vai englobar, por exemplo, para quem eu quero enviar, qual é o assunto, qual é, por exemplo, enfim, o texto do que eu quero, beleza? E para isso o que a gente vai fazer? Então, a gente vai utilizar o método do próprio Node Mailer, ok? Para poder fazer isso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, this transporter.sendMail, ok? Esse sendMail aqui, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa colocar aqui o message. Só que, para evitar, por exemplo, que toda hora eu preciso ficar colocando o from é uma das propriedades exigidas, eu vou criar mais uma propriedade aqui chamada default, e aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar o from, ok? From, que o e-mail sempre tem que ter um remetente, ok? E aqui eu vou colocar sistema, e aqui eu vou colocar, por exemplo, não responda exemplo.com. Pode deixar o exemplo.com, não precisa ter, ou então você pode colocar o seu nome.com.br, mas novamente, quando você estiver trabalhando em produção, o domínio deve existir, ok? Aqui então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber, junto com a mensagem, as configurações padrões do mailconfig. Como é que a gente faz concatenação aqui com o REST spread? A gente coloca 3 pontos aqui, mailconfig.default, beleza? E aqui a gente vai colocar 3 pontos message. Assim, eu basicamente concateno esses dois objetos aqui dentro desse outro. Legal? Agora chegou a hora então da gente usar essa nossa classe e novamente a gente vai comentando, a gente vai utilizar aqui dentro dos controllers, aqui no users controllers, no momento que a gente criar, então aqui no método create, o que a gente vai fazer? No momento que ele criar aqui, no caso, no momento que ele fez a criação, a gente vai
enviar um e-mail, beleza? Então a gente vai começar aqui importando. Import mail from, sobe mais um, lib mail, ok? Se a gente voltar aqui no create, então a gente vai colocar aqui, ó, mail.send, que é o método que a gente utilizou lá, quer dizer, que a gente criou para poder enviar. E aqui a gente vai colocar o to. Para quem que a gente vai enviar esse e-mail? Bom, para o usuário que a gente acabou de criar, na verdade. Então ele mandou o e-mail dele lá no momento da criação. O subject, que é o assunto do e-mail. Enfim, bem-vinda ou bem-vindo. Aqui o text, beleza? Que é o texto da mensagem. Aqui eu vou colocar o template literals, eu vou colocar aqui olá. Vou aproveitar a variável name, que já foi digitada. Bem-vinda ao nosso sistema, beleza? Vamos testar então. Vou colocar o yarn aqui para rodar. E o que vai acontecer? A gente vai criar um novo usuário. Deixa eu ver como é que tá meus usuários aqui. Users, listar. Ok? Eu tenho esse usuário aqui, ID4. Eu vou apagar ele. E aqui no create, eu vou apagar só porque eu tô com preguiça de mudar o e-mail aqui, tá bom? Você pode criar quantos você quiser e não precisa apagar. Então a gente vai dar o send aqui. Ok? A gente vai conferir, a gente não tem nenhum erro de envio de e-mail. E agora quando a gente for no mail trap, o que vai ter aqui? Vai ter o e-mail que a gente acabou de enviar para o contato@devsamurai.com.br, que é o e-mail que eu coloquei lá, com o texto: Olá, Felipe Fontoura, bem-vindo ao nosso sistema. Beleza? Eu não sei se você fica contente assim. Eu costumo ficar bem contente quando eu recebo um e-mail e o sistema está funcionando, beleza? E é dessa forma então aqui que o Node utiliza para enviar e-mails e que agora você pode adaptar ao longo da sua necessidade dentro do sistema. De repente você pode colocar aqui um procedimento aqui de esqueci minha senha, por exemplo, né? E no caso que a gente está criando, você pode criar um outro controller de esqueci minha senha, alguma coisa de resetar a senha. Enfim, o céu agora é o limite e agora você já sabe o básico de envio. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Então, até a próxima aula.